Olá, olá, tudo bem? Bom, estou muito feliz aqui hoje porque eu estou com a Caroline e seguinte, hoje eu vou perguntar para ela algumas coisas, a gente vai fazer aqui um estudo de caso sobre o Scala Rising. A Carol é uma das participantes do grupo e ela resolveu compartilhar com vocês algumas coisas que ela aprendeu lá dentro do grupo. E, Carol, antes de começar tudo isso, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho sobre o teu negócio, para o pessoal te conhecer. Bom, então, meu nome é Caroline Fioravante, eu sou coach, sou casada com outro coach, somos dois, e a gente atua através do marketing digital, né? A gente não trabalha com, a gente atua através do marketing digital como infoprodutores. Legal. E já há 3 anos, né, a gente está nessa batalha, não posso dizer que a gente começou do zero, porque o Alex, que é meu marido, já tinha alguns cursos comercializados de forma diferente, e aí a gente assumiu aí o desafio de realmente ficar 100% online. E a gente Legal. consegue estar 100% online há 1 ano e meio, porém a gente tinha resultados bem, eu diria, inseguros, né? Então, há um ano e Bem, meio, só para me entender, há um ano e meio vocês estão aí 100% com todos os negócios de vocês direcionados para a internet, é isso? para a internet, 100% online, nossa única fonte de renda é vender através da internet, ou os infoprodutos, e no começo a gente teve que vender também muito a nossa hora, coach em si, porque a gente não conseguia escalar os infoprodutos. Entendi. Então, a receita deles era um tanto quanto insegura e também insuficiente para a empresa conseguir um fluxo de caixa, enfim, para conseguir até dinheiro mesmo para investir no tráfego, né? Tráfego Entendi. era uma dor para a gente. Olha que Carol, legal, e já estou falando assim, até no passado, porque eu já, já não considero mais já uma está dor. falando, já não considera mais tráfego uma dor, então? Não, realmente estou bem E assim, confiante. nesse um ano e meio, assim, qual as dificuldades que você lembra, que você puxa da memória, que você tinha quando você realmente se estabeleceu 100% online? Porque foi uma decisão bem desafiante, acredito eu. Isso, a gente já tinha a autoridade do produtor, né? Eu cuido hoje da Sim, parte gerencial, eu não lancei ainda o meu, devo lançar esse ano, já que tráfego não é legal. mais um problema, ficou muito mais fácil. É, e quando eu assumi a parte da gestão dos produtos, né, das vendas, vamos dizer assim, do meu marido, a gente ficou claro que tráfego era um problema, né? Porque existia autoridade, existia um produto de qualidade, existia até uma carta de venda validada que convertia, mas a gente não conseguia colocar, né, números, quantidades. E nesse período eu comecei a estudar 1 ano e meio, eu comecei a estudar Facebook Ads. Eu decidi começar pelo Facebook Ads, enfim, porque diziam que era bom e, teoricamente, era mais fácil. O que não é necessariamente verdade, pelo contrário. Ele é bem lucrativo quando você acerta. Mas, mesmo assim, com alguns testes, eu conseguia vender, mas eu não conseguia escalar, né? Entendi. Eu não conseguia escalar. E estudando muita coisa no Brasil, muita coisa fora, cometemos algumas falhas de investimento, que era terceirizar o nosso tráfego para pessoas que se diz que, né, expertos do mercado, agências, etc. Foram investimentos que não deram certo, ou seja, retornaram prejuízo, né? Entendi. E a dor não foi resolvida. Entendi. E na época eu lembro que eu até me arrependi de ter parado de testar, mas como eu me sentia muito insegura por não conseguir e por não ter uma orientação, a gente preferiu pagar para outras pessoas, mas também não deu certo. Então, Entendi. não é o Então, tráfego. mesmo com a autoridade, mesmo com o orgânico rodando já mais ou menos, oferta, estratégia, tudo validado, você ainda tinha esse sentimento de que não conseguia escalar, porque realmente não tinha essa possibilidade de comprar tráfego massivo, era isso. No começo a gente achava que, não tenho dinheiro, né? E Sim, aí, devagarzinho, com muito sacrifício, como todo mundo que é empreendedor digital sabe, muitos finais de semana, tentando, melhorando, o orgânico foi crescendo, foi melhorando a receita da empresa, ao ponto da gente até conseguir ter um fluxo de caixa para poder investir em tráfego, mas voltou a cair na dor no tráfego, ou seja, dinheiro também não é o problema, né? entendi. Dá para se começar a trabalhar com tráfego com pouco investimento. E é porque a gente já tinha o caixa e agora não, né, continuava na dor do não conseguir escalar. E foi aí, Entendi. através desse processo que a gente fez de consultoria, que eu conheci você, né? Você foi dar uma aula Sim. bônus lá pra gente, uma aula
ao vivo, e, enfim, eu já peguei o método, porque a questão não era o que eu sabia, né? Saber, teoricamente, tinha um monte de coisa que a gente sabe, mas nenhum expert tinha me passado o passo a passo. Olha, faz Entendi. Deixa eu te isso. perguntar uma coisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando, assim, eu lembro exatamente quando a gente se conheceu, mas compartilha, nunca te perguntei isso, né? Eu vou até perguntar agora. Compartilha comigo, qual foi tua primeira impressão ali? Porque você nunca tinha me visto na face da Terra, até porque eu não sou aquela pessoa de gerar tanto conteúdo orgânico, quase todos os meus negócios são com tráfego pago, então não tenho aquela presença, aquela autoridade na internet. Então, a gente se viu ali numa palestra bônus e compartilha comigo assim, o que você achou, por que você realmente percebeu que aquele ali era o caminho, que o que eu estava falando fazia sentido. Me fala mais ou menos. Então, naquele momento, assim, uma coisa que eu vejo no marketing digital e que é uma das minhas dificuldades é que nós temos muito empreendedores e nem sempre o perfil do empreendedor é um perfil gerencial, né? Um perfil que consegue organizar as coisas. E chega um momento, ser empreendedor é muito bom, mas chega um momento que só começar novas coisas não vai te dar resultado, vai te dar resultado insistir. E eu lembro muito bem na aula que eu deixei várias dúvidas para tirar no final. Eu falei assim: não, deixa eu ficar por último, porque eu tenho um monte de coisa anotada para não perder o tempo da galera. E o que eu mais gostei foi não só trazer a teoria, mas uma organização lógica das coisas, porque o Facebook te dá muita estrutura, né? As plataformas de publicidade, eles te dão muitas opções, e isso é um problema para a gente, porque, e as coisas aceleram muito rápido, então você vê o vídeo de alguém falando, usa essa estratégia, aí você usa e não insiste nela e não dá certo, aí você, não, usa isso, não, mas agora a tendência é essa, e você fica totalmente perdido, e eu lembro muito bem que você falou, olha, não precisa usar milhares de coisas, o Facebook é muito bom nisso, essa é a primeira forma de se usar o Facebook. Então, assim, que ele colocou à disposição, obviamente, se é a primeira forma que ele colocou à disposição, isso não é um teste, isso já é validado, então para que você vai ser bom em um monte de coisa que ele está lançando, se você pode ser bom naquilo que ele é bom, né? E tem muita coisa que eu vejo que os experts colocam, mesmo aqui no Brasil, nos Estados Unidos, que é outra questão, que não é nada validado no sentido de, claro, pelo Face, né? O funcionamento do algoritmo, ele te dá algumas informações, mas existem outras resoluções que só realmente quem testou e aplicou, sabe? Entendi. Só que a maioria dos cursos que eu fiz, das pessoas que eu investi, essa organização, esse entender, ele não te passa o passo a passo, né? Entendi. Ele vai te dando orientação, mas ele não te passa, olha, sua rotina, né? A minha maior dificuldade no tráfego eu acordo e faço o quê? Né? Como é que eu organizo isso? O que é que eu faço depois? Porque você sabe fazer várias coisas, você sabe executar várias coisas, mas se não tiver numa ordem, você vai estar deixando dinheiro na mesa, ou aquilo não vai te dar resultado porque você tomou uma decisão antes ou depois. Então, essa ordem lógica e simplista, mas não simplória das coisas, eu falei, cara, é isso, né? Enfim, alguém fala, eu faço assim e funciona, né? Legal. Não quero inventar roda. Não precisa inventar roda quando você vai começar com tráfego. Você precisa resolver seu problema. A não ser que você queira ser um expert de tráfego. Mas se não, você precisa resolver seu problema. Meu problema era vender, escalar as minhas vendas. Não era nem mais vender, era escalar as minhas vendas. Então, assim, acho que isso foi o que mais... Eu falei, nossa, teve uma outra coisa que você disse, né, além do simples ser lucrativo, que você precisa, nem só o topo é agradável, isso mudou tudo para mim, nem só o topo é agradável, né, você precisa aprender as etapas, executá-las e começar a apreciar cada uma das etapas, que elas são muito importantes, e às vezes a gente fica só no lance de vou subir a campanha e testar, e tem um monte de coisa que você ensina que tem que ser feita antes, que você nem precisa fazer todas as vezes, porque se você fizer uma vez muito bem feita, ela vai te dar resultado por meses, né, aquelas tarefas, e realmente eu falei, não, é esse cara aí, porque ele realmente vai pegar, ele pega o que ele faz, do jeito que ele faz e te ensina, e eu justamente sentia muita falta daquilo, mas como é que você faz no seu dia a dia para ter resultado, porque eu sei que tudo é uma questão também da organização da sua rotina, do seu hábito, né, e esse pulo do gato, as pessoas, eu nunca tinha encontrado até então, não estou dizendo que não existam, mas eu nunca tinha encontrado um profissional que falasse com tamanha clareza como é que ele resolve no dia a dia os anúncios dele.
Pô, cara, legal, muito legal. E assim, uma coisa que as pessoas pensam, né? Tem muitos empresários por aí, eu até comentei nessa aula que eu falei que tráfego em si, todo expert, toda pessoa que tem um negócio, ela precisa entender as métricas do tráfego, porque o tráfego é como o sangue que corre nas veias de um negócio digital, né? Se você não entende o fluxo, se você não entende a estrutura exata do tráfego, você vai ficar muito perdido. Mesmo que você tenha uma equipe, mesmo que você vá delegar isso para alguém, você precisa entender a estrutura, as métricas que você vai perguntar. Se você não sabe o que você vai perguntar, como é que você vai cobrar isso para alguém? E eu fico muito feliz de ter pessoas como você, né, que toma a frente para realmente conhecer a estrutura simples, claro, mas que vai entender o processo de tráfego para conseguir realmente escalar os resultados de forma massiva, né? E uma coisa que você foi minha aluna do método do zero à escala e logo depois entrou para o time o grupo Scala Rising, que é o grupo de feedback orientado, né? O Scala Rising. E o Scala Rising, o investimento, ele não é assim tão barato, digamos assim. O Scala Rising, ele possui um certo nível tanto de investimento financeiro como de comprometimento. Então, tem essas duas coisas no Scala Rising, investimento e comprometimento. E, além disso, existe uma seleção no Scala Rising. Então, não é qualquer pessoa que consegue comprar e participar desse grupo de feedback orientado, onde eu faço praticamente um acompanhamento semanal do negócio de cada pessoa que está ali no Scala Rising. Então, fala para mim, assim, agora, assim, o porquê que você realmente decidiu investir essa quantia alta no Scala Rising, tomou essa decisão de entrar, de aplicar o método zero à escala e além do método do zero à escala, você avançar ainda mais para um próximo nível. Eu discordo que é caro. Você tinha que aumentar o preço. E não é você puxar saco. Eu já tinha feito outros investimentos e, como eu te falei, eu acho que caro é aquilo que não dá retorno, né? Caro é aquilo que não te dá resultado. E, então, na verdade, quando eu decidi o Scala Rise, eu gostei muito da proposta. Claro que é um preço, né, alto, principalmente para quem está começando e talvez nunca tenha investido em mentorias, em consultorias. Se a pessoa já investiu, ela sabe que não é um preço alto, é um preço justíssimo, porque a proposta é justamente você ter um grupo de feedback semanal. Então, assim, cara, a não ser que você pare de respirar nesse período, se você fizer o que a pessoa está te orientando, você vai ter resultado. Não tem como, assim, não tem como. Eu acho que quem não está tendo resultado, se existe alguém que não está tendo resultado com zero escala e com Scala Rise, é porque não está fazendo, porque, assim, não tem como. E uma das propostas que eu fiz, isso é até uma qualidade que eu tenho, talvez por ter trabalhado muitos anos, eu sou empreendedora há pouco tempo, há 3 anos, mas dentro da minha idade, que eu não vou revelar, obviamente, meu sonho antes era fazer carreira, né? E para fazer carreira, independente se o seu chefe ser bom ou ruim, você tem que ser subordinada, né? Você tem que se dedicar além da conta. Então, eu falo que eu tenho um perfil bem subordinado. Então, quando eu contrato um mentor, uma consultoria, eu não quero inventar a roda, eu quero fazer exatamente o que ele está me falando para fazer. E foi essa a postura de aprendiz que eu entro nesse tipo de coisa. Então, assim, a decisão foi justamente essa proposta. Poxa, eu vou ter uma pessoa semanalmente. Então, quer dizer que tudo que eu aplicar agora, semana que vem eu já tenho um feedback, não só o resultado das vendas, né? Mas se eu estiver tomando um caminho errado ou fazendo alguma coisa precipitada, a pessoa vai me corrigir. Olha o tempo que eu economizo e olha o dinheiro que eu economizo em um anúncio que está errado, que tem probabilidade de não escalar ou que tem probabilidade de me gerar um transtorno ainda maior, como um bloqueio de conta, enfim, etc. Então, mas assim, se você estiver respirando e você estiver lá, ou ao vivo, ou vendo as gravações, eu diria que é quase impossível você não conseguir ter melhores resultados do que você está tendo hoje. Legal. Muito obrigado por esse feedback. Assim, né? O lance do custo de oportunidade é muito importante para o empreendedor em si, porque uma decisão que as pessoas tomam de entrar ou não entrar num grupo pode impactar um ano todo de resultado, né?
Então uma decisão apenas de participar ou não de um grupo como esse, o Scala Rising, pode fazer com que o ano todo dela tenha um resultado X, ou se ela participe, que tenha um resultado 10x, 30x, e aí vai depender bastante de uma decisão ou outra. E, Carol, foi tão engraçado, deixa eu só te cortar, que eu lembro que eu teve aula, né, e quando eu recebi o e-mail, era final do ano, né, e tem todas aquelas crenças de final do ano, de resolução, esse ano é o ano da escala, né, o ano 2017 foi o ano da consolidação, conseguimos consolidar no mercado, crescer a empresa a ponto de ter um fluxo de caixa, aí quando você veio falar, eu falei assim, eu não sei quanto é, mas eu já quero, então você me inscreve, porque eu falei, amor, eu não sei quanto é, mas eu já quero aplicar, porque eu não sei quanto é, mas a gente dá um jeito. Qualquer coisa eu falo, não tenho tudo, parcela, peraí que eu vou dar um jeito de financiar, pegar um empréstimo, agora eu vou conseguir escalar. Essa é a sensação que eu tinha. Mas mesmo assim, eu confesso que eu não imaginava que ia ter resultado tão rápido, assim como eu tive. Daqui a pouquinho eu vou pedir para você falar dos seus resultados, pessoal. O pessoal deve estar até curioso. Mas antes de falar dos resultados em si, fala um pouco do que você viveu até agora. A gente está aí há 30 dias só da sua entrada, da sua participação aí no Scala Rising. O que você viveu aí nesses 30 dias dentro do grupo, porque tem ali o suporte diário e tem também as aulas ao vivo. Como é que foi esse processo de entrar ao vivo com empreendedores de alto nível ali, de ter as aulas, se era o que você esperava, se você achou um pouco diferente? Compartilha com a gente a sua experiência de participar do Scala Rising ao vivo. Então, eu gosto muito do modelo que você implantou, primeiro porque tem uma ordem, de novo, né, nas coisas, é organizado, então, começar dando um pouco de conteúdo avançado, né, e por ser ao vivo, é mais legal ainda, porque vai estar sempre um conteúdo avançado, atualizado, né, não é algo que estava muito bom há 2 anos atrás, é algo que está sendo bom agora, que está funcionando agora, e eu gosto muito do formato em grupo, né? Porque a minha história, ela pode ser a história do colega amanhã, como a história dele pode ser algo que eu já passei por isso, você reforça aquele aprendizado, o colega está errando nisso, que bom, já errei, mas agora eu já não erro mais nisso, ou você já adianta um possível erro seu. Então, eu sou daquela que eu não entro para falar do meu problema e saio. Eu ouço o problema de todo mundo, e se eu não puder ficar, eu fico até, né, eu vejo a gravação, porque eu considero que eu estou deixando um custo de oportunidade, né, eu posso aprender, deixar de errar com o erro que um colega está cometendo agora. Para mim é muito rico, né, o aprendizado das pessoas, essa troca, entender o que colegas de outro nicho estão passando, dificuldades comuns, dificuldades diferentes, ideias, né. Isso, para mim, é o maior aprendizado, aprender com o feedback dos outros, não só com o meu. Legal, legal. Quem está assistindo agora essa aula, né, eu espero que esteja anotando, porque a Carol está passando muitos insights valiosos, tanto do processo de como ela aplica as coisas. Eu estou achando muito legal isso, eu estou até anotando algumas coisas aqui, às vezes eu pego e anoto, porque a maneira como ela lida com os projetos, as decisões, a forma como ela entrou também no Scala Rising, exatamente para seguir o método e aplicar sem muitas delongas, sem reinventar a roda, conforme ela falou. Essa estrutura de como ela trabalha ajudou ela a ter resultados tão rápidos. Não foi só a metodologia em si, não foi só o grupo em si. E falando de resultado, né Carol? Compartilha com a gente, assim, em quanto tempo você conseguiu ter resultados reais mesmo, assim, resultados, lucro. Se você ficou surpresa, como é que foi? Me fala um pouco agora de resultado mesmo. Foi muito louco, na verdade. Não que eu não esperasse ter bons resultados desde o começo, mas começando, né? Então, achei que ia ter melhores anúncios, colocar melhores anúncios no ar, de forma mais rápida, etc. Mas a gente trabalha no nicho do Alex, a gente trabalha com 2 públicos, né? O feminino e o masculino, então eu faço de anúncios diferentes, segmento, né? E, na verdade, na primeira leva de
dos dois, né? Eu estou com um domínio meu bloqueado, descobri que eu tinha um domínio bloqueado há 6 meses no Face, criei uma estratégia diferente para anunciar, não podia mandar direto para a página de venda. Aí o Max, inclusive, me ajudou nesse período. Carol, então faz isso, né? Já que não dá para mandar para a página de venda direta, faz isso, etc. E no dos homens eu consegui. Então, nessa primeira leva de anúncios, nesses primeiros testes, de acordo com o orçamento que eu tinha, tá? Eu não fiz orçamento de acordo com as economias que eu tinha para tráfego. Fiz um orçamento real, como se fosse uma pessoa começando, tá? Quero fazer quantas vendas, então, quanto que eu tenho de teste, do jeito que você ensina, passo a passo. Legal. E coloquei, com o mesmo orçamento baixo, para teste normal, bonitinho. Deu só, tanto é que só deu 3 conjuntos para testar, né? Eu falei, não vou fazer estripulias. E todos os 2 me geraram anúncios escalados, né? Legal. Na verdade, na fase de testes, um deles já começou a vender. Quando eu entrei em otimização, eu falei, nossa, eu vou ver com o Max, né, ainda na próxima quinta, mas eu acho que esse anúncio, pelo que ele me ensinou, ele já está com comportamento de escala. Legal. E foi muito louco, porque esses 2 primeiros testes que eu fiz, começo de janeiro, exata metodologia. Então, assim, de cara na primeira leva de anúncios que você subiu, esses anúncios já apresentaram um comportamento de escala, mesmo na fase de teste. Para quem não sabe, a maneira como eu ensino é dividida em fases. Tem a fase de planejamento, estratégia, teste, otimização, só depois a fase de escala. E cada fase tem um comportamento diferente. Então, é bem estruturado nesse sentido. Então, já na fase de teste, os anúncios já apresentaram um comportamento de escala. E, Carol, por que você acredita que esses anúncios eles já tiveram esse comportamento, já de cara? Eu acho que por tudo que você ensina, não só na fase de planejamento, como de mindset. Legal. A parte do mindset me ajudou muito. Eu já tinha um mindset bem alinhado para investidor de tráfego, que eu não considero a gente afiliado, não considero a gente produtor. Quando eu trabalho com tráfego, eu me considero uma investidora, né? Ótima mentalidade. Eu tô colocando meu dinheiro num negócio, eu coloco meu dinheiro em um negócio e eu quero lucro, retorno, né? Então, o ROI tem que ser positivo. O retorno tem que ser positivo. E isso vou até reforçar isso, porque, assim, isso é um grande... Eles colocam um glamour no investimento e as pessoas se frustram porque todo mundo acha que vai colocar R$1 e chegar no 10x todo dia para o resto da vida, e não é assim, né? E mesmo assim, porque não é assim, não quer dizer que ainda é um negócio extremamente lucrativo, porque não tem empresa que coloca R$1 hoje e ganha 1,80 em 30 dias. Então, né, 80%, mas é isso que o glamour do mercado coloca e as pessoas se frustram com bons resultados. Foi isso que aconteceu comigo. Eu me frustrava tendo bons resultados e desistir. E aí, quando veio a fase do mindset, entender toda aquela parte do mindset, eu falei, nossa, enfim, né, alguém me fala que na realidade isso existem anúncios de 10x, de 20x, mas isso são pontos fora da curva, né, mas que o bom que você tem que conseguir é lucro. Então, eu já tinha uma cabeça voltada no meu investimento e ficou muito mais assertivo o meu raciocínio. E a partir desculpa te cortar, é interessante quando você falou que se frustrava com bons resultados. Explica um pouco mais o que é isso. Porque todo mundo fala de anúncio, que você vai colocar um anúncio no ar e quando você escalar, você vai fazer 100 vendas com anúncio num dia, um anúncio num dia, que você vai, tipo, colocar R$10 e vai vender R$100. Então, assim, não que não existam, mas, assim, então, o que acontecia? Às vezes eu tinha um ROI de 100%, né, ou seja, eu colocava R$80 e vendia 160, e eu me achava que eu estava fazendo tudo errado, porque os caras falam de resultados, eles falam dos resultados extraordinários como se fosse a regra de um bom investidor em tráfego, e não é verdade. Então, é esquisito isso, né? Um pouco triste, eu diria. Eu acho que todo profissional de marketing tem que fazer marketing, a gente tem que falar de resultados extraordinários, obviamente, mas daí, na hora que você vai ensinar, você colocar isso como sendo a sua métrica a ser atingida, ninguém vai atingir, todo mundo vai desistir, né? Porque você vai considerar 100% de lucro ruim,
Olha que doido, você vai considerar ter de lucro ruim e vai parar a sua campanha. E, na verdade, a forma com que o Max ensina a calcular isso, a projetar isso, e depois a planejar seus anúncios, é muito mais adequada à realidade, é extremamente lucrativo, e principalmente extremamente lucrativo no longo prazo, né? Entendi. Porque aí sim você chega à qualidade de vida que é vendida no marketing digital, né? Você consegue trabalhar e ter uma excelente qualidade de vida ganhando bem. Eu até te perguntei alguns números antes, mas eu não sei o número exato. Me fala em quanto tempo você realmente teve resultado, se eu não me engano, foi 30 dias, foi mais ou menos isso? E qual foi o resultado que você realmente teve? Então, quando a gente começou, foi num dia 4, né? E eu confesso que quando eu comecei a escalar Rising, nessa semana que eu fui estudar usar a escala, para não ficar, né? Eu tenho que estudar essa fase aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Eu não tinha começado ainda o curso, e fui me preparando semana a semana, tá? Na sua metodologia. Então, assim, entre o dia 4, eu lembro que as primeiras campanhas, eu subi elas no dia, a minha meta era dia 15. Então, dia 15 eu coloquei algumas, que era das mulheres, e acho que lá para o dia 17 eu subia dos homens, né? Então, comecei dia 4, em torno de 10 dias depois eu subia os primeiros testes com a metodologia. Uma semana depois eu já tinha entrado em fase de otimização com os anúncios e já estava vendendo todo dia. Já estava vendendo todo dia? Já estava vendendo, um dos anúncios já estava vendendo todo dia. Em quanto tempo isso? Em 7 dias? Em 7 dias, né? Porque eu 7 comecei dias eu estava vendendo todo dia. Nossa. 7 dias ele já estava vendendo 2, né? E, na verdade, no primeiro teste, 2 anúncios estavam vendendo. Legal. Depois que eu tomei a decisão na escala de pausar uns para não concorrer com o meu próprio anúncio. Enfim, vocês vão aprender mais para frente. Perfeito. Mas aí, resumindo o Coreto, em menos de um mês, né? Porque eu vou passar os dados aí até o dia 31, esses testes que eu coloquei, eles foram suficientes, né? O que eu vendi com eles foi suficiente para pagar, obviamente, o investimento do anúncio, ou seja, aquilo que eu paguei para o Facebook, né? E o que eu lucrei, pagou e sobrou, pagou a mentoria, o Scala Rising, na verdade, pagou o Scala Rising e ainda sobrou dinheiro. Ainda sobrou dinheiro, e o que ainda sobrou dinheiro. É lucro. Você tem aí, sim, cara, eu te agradeço bastante de compartilhar um pouco da maneira como você lida com seus anúncios. Você agora é do time de elite, né? Você agora está comprando tráfego de maneira bem estruturada com a gente no Scala Rising, e eu fico muito feliz dessas dicas que você compartilhou com a gente hoje. Eu fico muito feliz mesmo. E, assim, para finalizar, assim, eu vou te fazer uma pergunta um pouco difícil agora, certo? Se fosse a última dica, assim, se amanhã você não pudesse mais dar outra dica para alguém que compra tráfego, se você pudesse só dar 1 ou 3 dicas, assim, baseado em tudo que você já aprendeu, certo? O que você falaria para alguém que está ali, um afiliado ou um produtor mesmo, alguém, e, na verdade, essas duas pessoas, elas precisam de um comportamento de investidor, conforme você já falou aqui para mim. O que você falaria para essa pessoa que está comprando tráfego e ainda não escalou, ou essa pessoa que já até vendeu, já fez vendas, mas não conseguiu gerar aquele resultado extraordinário que alguns players aí prometem? E o que você diria que poderia virar a chave para essas pessoas? De tráfego, de mindset, do que você realmente achar importante. Então, fala para mim quais são as 3 dicas, ou 1, ou 2, ou 3, mais valiosas que você hoje poderia ensinar a alguém. Como se você fosse ensinar para o seu filho, se seu filho fosse comprar tráfego. Eu acho que, enfim, não tem como fugir do... Tem uma frase no coaching a gente usa muito, que é quando o aluno está pronto, né, o aprendiz está pronto, o mestre surge, né, o mestre aparece. Então, assim, só existe um processo de crescimento em aprendizado se você estiver pronto para aplicar aquilo que a pessoa que já aplicou e tem resultado aplica. Então, assim, poupe o seu cérebro, ainda mais se você é um infoprodutor, um afiliado, tem vários projetos, poupe o seu cérebro de inventar a roda e aplica o que está falando, né? Se você aplicar com maestria, o simples é lucrativo, né? Se você aplicar poucas coisas com maestria, não tem como não escalar. Você não precisa saber de tudo no tráfego para ser
um especialista no tráfego, né? Tem muita coisa. Então, assim, confia no processo, na metodologia, aplica, né, que acho que é uma das dificuldades, a pessoa fica inseguro e fica querendo trazer mais coisas. É porque é tão simples, é tão simples, que a sua mente vai falar assim, não, mas isso é muito simples, não vai dar resultado, E as não pessoas faz. pensam Mas que é aí que tá, complexo, as né? pessoas não fazem, as pessoas não fazem. Essa é a questão. No fundo, as pessoas não fazem. Então, se você fizer o simples e ficar muito bom nisso, que é o que eu percebi. Falei, nossa, eu preciso só ficar muito boa nisso. Então, se toda semana eu conseguir fazer o giro na metodologia do Max, toda semana eu vou estar aí com dois testes novos, 2 testes do jeito que eu comecei aqueles. Tipo, 6 copies, né? 2 testes, e toda semana um deles vai estar entrando em escala. Olha que doido. Legal. Então, aí eu fiz conta, né? Eu falei, nossa, então quer dizer que daqui 3 semanas, só fazendo isso, eu posso ter aí 10 vendas por dia, 15 vendas por dia, aí sim, me desculpa quem acha que os 4 horas por semana, aí sim eu falei, agora eu entendi como aquele cara escreveu o trabalho 4 horas por semana. Porque se você fizer esse simples dessa forma, e estiver alinhado com objetivos reais, digamos assim, não aqueles glamours que eu falei que a gente ouve, e que são resultados extraordinários, mas que não é regra nem dessas pessoas, aí você consegue. Né? Então, assim, nossa, agora eu entendi como o Tim Ferriss, né, escreveu aquele livro. Porque se você realmente ficar muito bom naquilo, e você só fica muito bom fazendo toda semana, repetindo aquele método toda semana, sem querer inventar roda, né, dá certo. Eu fiquei muito feliz, porque eu já gostava de tráfego, né, mas tirar esses mindset falsos aí que implantam na nossa cabeça é um alívio e fica ainda mais prazeroso fazer. E aí, realmente, aquilo que você falou no curso que você nem deve saber, né? Não só o topo é agradável, aí realmente todo o processo fica muito prazeroso. E eu sou coach, né? Então acredito que a gente tem que ser feliz. E a gente não tem que trabalhar naquilo que a gente ama, a gente tem que aprender a amar o que a gente faz, né? Legal. Tudo que a gente faz. Então, se você estiver pronto para aplicar uma metodologia que você dá um voto de confiança e vai fazer a sua parte, não tem como. Eu vou falar que acho que até mesmo se fizer meia boca. se fizer assim, mais ou menos a metodologia, ainda dá certo. Ainda dá certo. Legal, legal. E eu vou te falar até porque isso. Eu dei umas dicas para um colega meu que queria já umas dicas baseadas em você, só para ele fazer os anúncios dele. E dica assim, ó, WhatsApp, sabe? Não, faz assim, faz assado. E os primeiros anúncios dele, pô, estão com os resultados que eu vou te falar, é capaz de ele conseguir escalar os anúncios. É capaz de... Será que ele vai pagar o Scala Rising antes dele entrar no Scala Rising? Aí vai ser eu acho, e ele nunca tinha feito, tá? Ele nunca tinha feito anúncio? Não. Ele tem uma boa conta no Instagram e ele tem uma audiência orgânica, mas anúncio pago, essas coisas, para páginas de venda, para vender, né? Ele nunca tinha feito. Essa mentalidade também de, né, nós somos investidores, a gente está aqui para ganhar dinheiro, para vender, através de vendas, né? Então, isso é muito legal. Sim, e nem é complexo. As pessoas pensam que tráfego é complexo. Eu não gosto de coisas complexas, então eu vivo muito isso na prática da simplicidade que é o tráfego. Isso. E o legal é você compartilhar com a gente que o seu amigo, né, mesmo sem nunca ter feito um anúncio... Nunca ter feito. Com algumas dicas no WhatsApp ali que vieram do Scala Rising, ele já começou a ter resultado, e isso é muito legal, isso quebra bastante paradigma do mercado aí, que todo dia apresenta uma ferramenta nova, que todo dia apresenta uma estratégia nova. Plugin novo. E uma funcionalidade. Exatamente. E quando, aí você investe, né? Nossa, nem vou falar do prejuízo que eu já tive, das coisas que eu já investi que nunca usei, enfim. Você investiu bastante antes de entrar no Scala Rising, antes de ter resultado mesmo. Muito, em plugins, em profissionais, terceirizados, pessoas contratadas, na verdade, terceirizados e contratados, enfim. Não vou falar para a gente não terminar a conversa
chorando. Terminar a conversa um pouco triste. Tá bom. Carol, muito, muito obrigado mesmo por ter compartilhado essas dicas valiosas aí com as pessoas que estão assistindo esse estudo de caso. Eu só tenho a ficar muito feliz, porque realmente é minha missão ajudar as pessoas a comprar tráfego de qualidade, de forma estruturada, e principalmente saber tomar decisões baseado em métricas simples, olhar para aquilo e dizer, ó, a decisão é pausar o anúncio, sem levar para o emocional, sem acreditar em A, em B, ou sem ficar fazendo teorias se o anúncio vai escalar ou não, e sem rasgar dinheiro, né? Porque sem uma coisa rasgar dinheiro. Acontece muito quando você está iniciando, ou até mesmo quando você já é experiente em tráfego, é que você rasga dinheiro. Eu costumo dizer que existem muitos métodos por aí que eu chamo de métodos rasga-carteira, que são métodos onde as pessoas colocam dinheiro e começam o processo e não sabe quais são os parâmetros de tomar decisão, acaba se perdendo em meio a planilhas, números, acha que é complexo, tenta terceirizar, não consegue, e aí o tráfego se torna um pesadelo, quando, na verdade, poderia se tornar algo prazeroso, uma jornada prazerosa de vendas diárias, conforme você já está tendo, e isso é muito legal mesmo, e mais legal, lucrativo, e um jogo do Tim Ferriss, né? Um jogo onde realmente você enxerga o trabalho 4 horas por semana ali. Consegue enxergar. Você consegue enxergar que é possível, né? Você consegue enxergar que um anúncio escalado, ele pode te dar ali um ativo muito grande durante um longo período de tempo. Você pode passar 6 meses ganhando dinheiro com anúncio escalado ou até mais, e aí você vai repetindo o processo que eu ensino dentro do Zero à Escala, dentro do Scala Rising, e com toda aquela estrutura e toda aquelas pessoas envolvidas e trocando ideia e ajudando na tomada de decisão, isso consegue se tornar real. Então Carol, muito obrigado mesmo. A gente vai encerrar agora esse call aqui. Eu estou extremamente feliz com tudo que você compartilhou, certo? E a gente, quem sabe aí, você que está assistindo, em breve se encontra com a gente, comigo, com a Carol e com todos os outros membros dentro do Scala Rising. Eu sou Maxwell Vinícius e a gente se vê em um próximo vídeo.